um comportamento, ele não sinaliza de fato que há um processo de conversão. E Jesus ensinou isso concretamente a partir do que ele disse aos fariseus. Porque os fariseus se comportavam como virtuosos, mas aquele comportamento não nascia de uma verdade interior, de uma realidade interior. Então, vejam, a gente precisa a cada dia permitir que Deus nos converta realmente, converta o nosso interior, transforme o nosso interior, porque quando a gente se deixa converter, aquilo se consolida dentro de nós, precisa se consolidar dentro da sua vida. Quantas vezes você encontra pessoas que caminhavam com Deus e aparentemente pareciam ter uma vida muito virtuosa, tempos depois, comportamentos piores do que quando a pessoa, antes de conhecer a Deus, quando a pessoa ainda não conhecia a Deus. E por que isso acontece? Porque dentro de nós é preciso que haja uma verdadeira conversão, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de pensamento. O que é que você vai aderindo? Ao reino de Deus. É como se Deus arrancasse você de uma mentalidade do mundo e começasse a te dar uma mentalidade das coisas do reino. Você vai entendendo as coisas do reino, você vai assimilando a vida do reino. Às vezes a gente pode cair no engano de achar que é comportamento, mas não é. O comportamento, na verdade, é o resultado de uma obra interior, não é o início, é o resultado de uma obra interior. Sabe quando você antigamente quando antigamente vivia uma vida de pecado, e na verdade aquela experiência de pecado ela era contínua, e aquilo não gerava nada em você, de reconhecimento de que você estava no erro, que aquilo não mexia com você. Mas quando você tem uma experiência com Deus, você se incomoda com seus erros. Você não é alguém que comete pecados e releva. Não, é normal, sou um pecador. Não, a gente começa a querer viver de modo virtuoso, e a gente quer consolidar esse processo, permite que Deus consolide esse processo. É um pouco dessa imagem aqui, que nós temos na reciclagem, da mansão dos mortos. A gente quer que Deus realmente nos arranque das nossas realidades de morte, porque a gente quer agradar a Deus. A gente quer agradar a Deus. Então a conversão é muito necessária, e é contínua. Por isso que eu preciso a cada dia me expor à graça de Deus. A experiência nas Sagradas Escrituras, nós encontramos muitas experiências vocacionais. Que bom que nós estamos aqui. Vocês, aliás, é muito importante que vocês estejam muito atentos ao que vocês estão escutando na liturgia da palavra durante esses dias que vocês estão na reciclagem. Esse texto que nós escutamos é um relato vocacional, é o relato do chamado de Moisés. E essa experiência de Moisés acontece na oração. A oração é o lugar onde você descobre a sua vocação, onde você fortalece a sua oração, onde você permanece na sua oração. A oração, a
na sua vocação, melhor dizendo. A sua oração, ela faz crescer o conhecimento de Deus. Qual foi? Vocês já escutaram de Fortaleza, escutam sempre a Emi, então, quantas vezes a Emi já falou para nós, qual foi a sua última experiência de Deus? Qual foi a tua experiência de Deus? Quando ela aconteceu? Aí alguns vão falar de uma experiência que aconteceu lá há não sei quantos anos atrás. Aí eu tive uma experiência com Deus quando eu tinha tantos anos. E a experiência ficou lá no passado, ou ela continua? Ou todos os dias você faz a experiência de Deus? Se você faz a experiência de Deus todos os dias, essa experiência faz com que a sua vocação seja uma vocação fecunda. Você precisa rezar por vários motivos, A gente aprende que com Santa Teresa, uma frase de Santa Teresa que todos nós conhecemos, como nós podemos resolver o problema da falta de oração? Como nós podemos resolver o problema da falta de oração? É simples. O remédio para resolver esse problema é você voltar a rezar. Santa Teresa ensina isso para nós. O remédio para a falta de oração é a própria oração. Volte a rezar. Volte a rezar. E Santa Teresa também vai dizer, você quer reconhecer, eu estou parafraseando, eu não estou lembrado do texto, né? Mas Santa Teresa vai dizer, você quer saber se na sua vida existe oração? O termômetro é se na tua vida existe virtude. Se não existe virtude na tua vida, você não está rezando. É natural que a oração nos faça crescer interiormente. A conversão que eu falei no início é isso. Por que a gente se converte? Porque existe a ação da graça de Deus em nós. Aqui é o termômetro. Eu quero saber se eu estou rezando. Eu preciso identificar se eu tenho me tornado uma pessoa melhor, me tornado uma pessoa mais virtuosa. Eu tenho progredido na perfeição cristã. E é para isso que a gente reza, para a gente amar a Deus, nos encontrar com o Senhor. E para isso eu preciso me determinar, aquela determinada determinação que Santa Teresa diz, a gente precisa se determinar na oração. A gente precisa, os membros da comunidade Aliança, nós da comunidade Vida temos até um grande privilégio, né? Nós somos privilegiados. Por quê? Porque na verdade nós temos uma manhã de oração. Nós temos uma manhã reservada para rezar. Isso é um privilégio. É um privilégio para nós. O membro da comunidade Aliança, ele precisa guardar um momento para o seu encontro com Deus. E por causa disso, é importante a gente colocar isso como uma prioridade na nossa vida. Não é fácil. Não é fácil. Normalmente eu falo muito com os irmãos da comunidade Aliança, às vezes eu pergunto. A pessoa às vezes pode ter dificuldade de rezar, até para ter uma oração com mais qualidade. Não são todos, evidentemente, mas estou falando daqueles que realmente o dia é muito ocupado, às vezes vai rezar muito cansado e ali pode acontecer uma perda de qualidade na oração. Mas quando a pessoa fala sobre isso para mim, eu digo, mas vem cá, pelo menos os
sábado e o domingo você tenta dar uma maior qualidade? Porque se a gente, normalmente, né, o sábado e o domingo é o dia que você está em casa. Aí você vai dizer assim, não, mas é o dia que eu vou me ocupar das coisas da casa. Tudo bem. O sábado e domingo você passou a semana toda trabalhando, você vai se ocupar das coisas da casa. Mas o sábado e domingo é o dia que você está administrando o seu tempo. Então, você pode dar mais qualidade à sua oração. Porque se a gente não dá qualidade à oração nesses 2 dias, e talvez a gente esteja mais, vamos dizer assim, com o tempo sobre o nosso governo, os outros dias perderão ainda mais em qualidade. Então, vejam como é muito necessário a gente levar muito a sério a nossa vida espiritual. A gente precisa rezar por rumo, porque na verdade é um encontro com Deus. A oração é um encontro com Deus. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar que está é santo. Quando a gente entra na oração, a gente entra no mistério de Deus. A gente adentra um grande mistério. O mistério de Deus e o mistério até mesmo de nós mesmos, porque é na oração que você realmente se conhece. Aí eu quero me conhecer. Hoje você e é natural, né? As pessoas hoje, isso é muito natural, porque na verdade, no mais profundo do coração humano, existe o desejo sincero de Deus, e existe o desejo de se conhecer. As pessoas têm esse desejo profundo. Você encontra até pessoas que não têm espiritualidade nenhuma, mas a pessoa diz, eu estou fazendo um curso sobre autoconhecimento. A pessoa quer se conhecer, mas esse conhecimento, ele é incompleto se ele não nasce de uma experiência real com o nosso Senhor. Por isso que a gente precisa rezar. E você rezou para entrar na comunidade. Você rezou. O vocacional é tão interessante, né? Porque no vocacional a gente tem experiências maravilhosas, assim, Deus fala para nós, mas por que Deus faz tanto? E depois, quando Deus quer que você amadureça, que você cresça, que você seja um homem de Deus, você começa a deixar a sua vida de oração. Então, queridos irmãos, é preciso fazer da oração um lugar de encontro. Um lugar de encontro. A oração é o lugar da transfiguração. Os padres da igreja, quando meditavam sobre o relato que nós escutamos no domingo passado, da transfiguração, eles falavam justamente sobre a transfiguração como uma experiência de oração que vai nos convertendo, que vai nos tornando Cristo, que vai nos transformando a partir de dentro, como eu dizia, né? A partir de dentro. Queremos pedir essas graças ao Senhor nessa reciclagem, que Deus possa renovar a nossa vida de oração. Leve a sério a sua vida de oração. Coloque no teu planejamento, né, quando você sair dessa reciclagem, coloque no seu próprio planejamento a sua vida de oração, porque com a vida de oração as coisas vão tudo se encaixando. A minha vida está toda desordenada. E por que ela está desordenada? Porque você não reza. Se você rezar, você vai organizar melhor a sua vida de oração. É fácil? Não é fácil, mas é possível, e é a vontade de Deus. Isso é o que mais importa. É a vontade de Deus que você seja um homem de oração, que você seja amigo de Deus. É a vontade de Deus. Vamos pedir ao Senhor essa graça. E um último aspecto importante, querido irmão. Você sabe qual é a oração mais perfeita? A Eucaristia. A gente participa todos os dias da Eucaristia.
às vezes, o que acontece é que a gente vai se acostumando, deixa de ser o mistério da fé. A gente vai se acostumando, a gente chega tarde, a missa começou, a gente já está habituado a chegar atrasado na missa, habituado a participar, mas a não penetrar no mistério de Deus. A oração mais perfeita é a Eucaristia. E por que a oração mais perfeita é a Eucaristia? Porque quem eleva ao Pai a oração é Jesus. E a oração de Jesus, ela é perfeita. Por isso que chega no coração do Pai. A gente se une à oração de Jesus quando participa da Eucaristia. É perfeita. Então vamos pedir a Deus que Ele nos dê a graça de a gente viver bem a Eucaristia. Começa por essas coisas simples. Eucaristia, viva bem. Não, a todos os dias eu participo. A tentação é não participar bem. Vamos pedir a Deus a graça de participar bem da Eucaristia, e assim todas as outras realidades espirituais na nossa vida, elas vão encontrando o seu lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.